Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o encerramento da preparação do Clube do Remo para o duelo desta quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Mais uma decisão pela Série B do Brasileirão. E a gente, claro, vai conversar com vocês sobre a provável escalação do Leão, sobre os retornos, sobre os desfalques, enfim, tudo que foi aí preparado para este duelo decisivo, inclusive falar sobre a parcial dos ingressos. O que se tem de informação aí sobre a venda dos ingressos para este confronto de amanhã, com expectativa de casa cheia. Aliás, o Leão Azul que está de olho na tabela de classificação, a rodada que já começou, nós vamos trazer aqui para vocês alguns resultados desta 31ª rodada. Será que já dá para pensar no jogo de terça-feira, o Clássico Repá? A gente vai conversar com vocês também a respeito deste assunto. E também vamos conversar a respeito também aí da situação envolvendo o futebol feminino, a Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, que vai começar aí no mês de dezembro. O Leão Azul que é o único representante. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também aí no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês a respeito da Copa São Paulo de Futebol Feminino, que vai acontecer no mês de dezembro, mais precisamente do dia 3 até o dia 20 de dezembro, lá no estado de São Paulo. A tradicional copinha, né, que já existe há muitos e muitos anos no futebol masculino, que vai agora para a sua terceira edição no futebol feminino. O Clube do Remo vai ser o único representante da região norte. Ontem o Leão Azul esteve representado lá na Federação Paulista de Futebol, né? E rolou o sorteio por lá. O Leão Azul, pessoal, que vai ficar no grupo C da competição, ao lado do São Paulo, do América Mineiro e do Bragantino, tá? Esses serão os adversários do Clube do Remo na Copinha Feminina. E o Clube do Remo vai jogar os 3 jogos no estádio do Canindé, lá mesmo na capital paulista. Lembrando que toda a competição da Copinha, seja na masculina e também na feminina, é disputada em estádios do estado de São Paulo, porque é uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. Então a gente aqui deseja boa sorte para as meninas do Clube do Remo. É claro que vai ser difícil, né? É um grupo aí com times tradicionais do Sudeste, times estruturados, e a gente torce para que o futebol feminino consiga ganhar espaço e investimento nos próximos anos e o Leão Azul volte aí a, quem sabe, numa Série A2 de Brasileirão, quem sabe numa primeira divisão do futebol feminino. Nós torcemos aqui e poderemos, né, um dia ver o investimento correto também para o futebol feminino. Falta apoio, falta patrocínio, a gente sabe disso. Então essas meninas aí são sempre guerreiras, né, estarem participando dessas competições, e a gente deseja aí sucesso para as atletas azulinas que estarão lá na Copa São Paulo. Beleza? Bom, pessoal, agora eu queria conversar com vocês sobre esta 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que iniciou ontem com as seguintes partidas. O Amazonas derrotou por 2-1 a equipe do Criciúma, né? O Amazonas aí surpreendeu, venceu o Criciúma já está 3 jogos sem vencer, hein? Olha aí o Criciúma perdendo gás também. E, aliás, né, um bom resultado para o Clube do Remo, essa derrota aí da equipe do Criciúma, porque o Criciúma ficou ali nos 50 pontos. O Goiás perdeu em casa para o CRB. Rapaz, eu tô falando, o Goiás vai ser o cavalo paraguaio de 2025, hein? Anotem o que eu tô falando, o Goiás não vai subir. Goiás não vai subir. Estão falando aí, né, que o Goiás tá garantido e tal, Coritiba, mas para mim o Goiás
vai ficar pelo caminho, muita pressão em cima lá do Wagner Mancini, perdeu ontem pro CRB. Com essa vitória, o CRB ultrapassou o Clube do Remo, né? O CRB chegou aí a 47 pontos e ocupa nesse momento a 7ª colocação, um jogo a mais, é verdade, que o Leão Azul Paraense. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Paysandu por 1-0, afundou o rival aí na lanterna, né, praticamente rebaixados. O Botafogo, um time muito limitado, né? O Clube do Remo perdeu aí 4 pontos na competição, deu uma respirada lá na parte de baixo e afundou o rival de vez aí na zona do rebaixamento. Só um milagre daqueles, sabe, bíblicos para o rival escapar aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite teremos, daqui a pouquinho às 19 horas, tá? O Cuiabá enfrentando o Novo Horizontino. Esse jogo interessa diretamente ao Clube do Remo. Nesse jogo aqui, pessoal, nós temos que torcer por um empate, tá? Porque um empate aqui segura tanto o Cuiabá como também a equipe do Novo Horizontino. Inclusive, esse jogo aqui interessa também a equipe do Atlético Paranaense, porque se o Atlético perder para o Clube do Remo amanhã e uma dessas equipes aqui vencer, o Atlético perde a vaga no G4. Então olha como o Atlético também está pressionado para este jogo de amanhã contra o Leão Azul. Hoje também tem Operário e Atlético, né, lá de Minas Gerais. O Avaí recebe o Volta Redonda, interessante torcer pelo Volta Redonda aqui nesse jogo, né? Para também segurar de vez o Avaí nessa briga aí pelo acesso. O América Mineiro, também hoje às 9h30 da noite, recebe a equipe do Vila Nova lá de Goiás, tá? São jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vai encerrar a rodada na quinta-feira, quando recebe às 9h35 da noite a equipe do Atlético Paranaense. O Clube do Remo, pessoal, que divulgou aí a lista dos relacionados para este confronto diante do Furacão. São eles: Marcelo Rangel, confirmado aí, né, entre os relacionados, deve ser o titular do gol do Clube do Remo amanhã, normalmente, contra o Atlético Paranaense. O Igor Vinhas e o Léo Lang, Remo com 3 goleiros no banco de reserva, né, com 3 goleiros relacionados. Laterais: Sávio, Marcelinho, Pedro Costa e o Jorge. Zagueiros: Tassano, Klaus e o Kaique Almeida. O Reinaldo fez o teste, não foi aprovado pelo NASP, tá fora do jogo o Reinaldo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a parte física dos jogadores que estão fora, né? Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Pavani, Natan Camargo e Pedro Castro. Meias: Cantígio retornando à equipe azulina, Diego Hernandes e o Natan Pescador. Atacantes: Pedro Rocha, Nico Ferreira, Marrone e o João Pedro, tá? Estes são os atletas aí relacionados para este confronto de amanhã contra o Atlético Paranaense. Para esse jogo, né, o técnico Guto Ferreira não terá os seguintes jogadores, né, que estão em tratamento médico no NASP: o zagueiro Reinaldo, o atacante Eduardo Melo e o meia Regis. O Regis, inclusive, que está em transição. Além do atacante Janderson, que está cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então, pessoal, esses são os relacionados que o Clube do Remo colocou à disposição, né? Inclusive já a 3ª vez aí que o Remo disponibiliza os relacionados. É muito bom, né? Porque a torcida fica ciente, a própria imprensa fica ciente, e claro que tudo isso vai passar aí pelo crivo do trabalho feito pela semana pelo Guto Ferreira para definir os escalados. Segundo as informações da imprensa, né, e o que também chegou de informação para a gente hoje, a provável escalação do Clube do Remo para esse jogo é a seguinte, tá, pessoal? O Rangel no gol, na direita Marcelinho, na zaga Klaus e o Kaique, e na esquerda o Sávio. No meio de campo mantém Natan Camargo e Caio Vinícius, além do Panagiotis Taxides, né, o grego, mantido ali no meio de campo. No ataque, a mudança: o Pedro Rocha volta ao time e o Nico Ferreira vai para o banco de reservas. Diego Hernandes mantido na direita e o João Pedro ali na centroavança, né, na centralizado como centroavante. Teve um debate nos grupos de WhatsApp que eu achei bem interessante. Eu acho que na imprensa também se comentou sobre isso. Do Pedro Rocha atuar centralizado no lugar do João Pedro e o Nico Ferreira ser mantido no time, até pelo trabalho tático que ele vem fazendo, de fechar ali junto com o Sávio na lateral esquerda e dar um suporte ali na marcação. Pelo pouco tempo de treinamento, né, que o Remo teve entre o jogo do Operário para esse jogo de amanhã, eu acho que é uma possibilidade que eu acredito que possa acontecer.
porque o Nico Ferreira, ele já está, de uma certa forma, né, adaptado nesse início de trabalho do Guto Ferreira naquela função, pelo lado esquerdo. O trabalho de centroavante é um trabalho que o Pedro Rocha pode fazer, ele tem qualidade para isso. E muita gente tem essa curiosidade para ver o Pedro Rocha mais centralizado, e você não mexeria na estrutura do ataque, né? A minha maior preocupação é o funcionamento desse meio de campo do Clube do Remo para amanhã. Por quê? Porque lá em Ponta Grossa o Remo teve uma postura de pressionar o time do Operário para o campo de defesa, roubar rapidamente a posse de bola. Se amanhã o Atlético Paranaense tiver uma estratégia de esperar o Clube do Remo, aí o Remo vai precisar propor o jogo, vai precisar definir rápido as jogadas, então vai passar com certeza por esse meio de campo. Claro, tudo isso baseado no que foi trabalhado durante a semana. Então o Remo tem que estar preparado para os dois estilos e tendo uma estratégia para encarar o Atlético das duas formas. Porque o Atlético também vai estar desesperado amanhã. O Atlético vai precisar vencer, gente. Não é bom negócio para o Atlético empatar. Porque, como eu disse, tem confrontos diretos aí na rodada e que podem tirar o time paranaense do G4. Então para eles não é nada, né, legal empatar. Até porque na outra semana, na outra rodada, daqui a 2 rodadas na verdade, depois do Clássico Repar, o Atlético Paranaense vai encarar o seu maior rival, o Coritiba, fora de casa, lá no Couto Pereira. Então o Atlético sabe também que para ele o campeonato está funilando. O Atlético perdeu muito tempo também lá na parte de baixo. Então, gente, é jogaço amanhã, né? Jogo de tensão, jogo nervoso, mas é um jogo que o Remo vai precisar mais do que nunca do apoio do torcedor. Amanhã, gente, um recado aqui para você, torcedor do Clube do Remo. Você que está comprando ingresso, né? Aliás, a informação aí é de que foram colocados 8.000 ingressos. A informação saiu hoje lá no Liberal. 8.000 ingressos e tem cerca de 2.000 à venda. No momento que foi gravado lá a transmissão da Liberal, acho que era 1h da tarde, já deve ter quase esgotado os ingressos, né? E o Remo, não sei se ainda vai colocar uma carga extra, teve gratuidade, teve meia entrada. Teremos 14.000 torcedores amanhã no Baenão. Então o torcedor do Remo ele tem que entender que amanhã é um jogo difícil, é um jogo de paciência. Talvez seja um jogo de uma bola só, de um escanteio, de uma bola parada, de uma falta, de um pênalti. É jogo de paciência. Nós não vamos enfrentar uma equipe qualquer da Série B. Nenhuma equipe da Série B, na verdade, são favas contadas, é carne assada. Então é um jogo difícil, é um jogo de entendimento, inclusive do torcedor. Então o torcedor vai ter que ter paciência. O jogador errou um passo, o jogador recuou a bola, não tem que ficar xingando. Eu sei que é difícil pela cultura do torcedor do Remo isso, mas é um jogo de paciência, um jogo do que o Baenão precisa cantar, apoiar os 90 minutos. Isso é muito importante amanhã, pessoal. Muito importante. No final do jogo, aí sim você se manifesta. Sem violência, é claro. Deus o livre. Mas se Deus quiser, o Remo vai vencer esse jogo amanhã. Estou confiando aí no trabalho da semana. Estou confiando na própria entrega dos jogadores. E esse jogo, para mim, é o jogo do ano. Tá? É o jogo do ano. O próximo jogo sempre vai ser o jogo do ano. Mas esse jogo aqui é o que vai definir. Porque se o Remo consegue uma terceira vitória seguida, o Remo chega com muita moral no Clássico e depois tem o jogo do Atlético. Aí seriam 3 jogos seguidos em Belém, quem sabe 3 vitórias. Mas amanhã é o jogo mais difícil para mim desses últimos que o Clube do Remo vai ter pela Série B do Brasileirão. Já tem torcedor pensando no Repar. Eu sinceramente não consigo pensar no Repar ainda antes de passar pelo Atlético Paranaense. E eu espero que os jogadores do Remo também estejam 100% concentrados nesse jogo de amanhã. Deixa o Repar pra lá, o Paysandu já tá lascado, o Paysandu já tá ferrado. Pra mim o Paysandu já tá rebaixado. Depois a gente fala sobre o Repar. Vamos pensar no Atlético Paranaense. Depois a gente fala sobre o Repar e das circunstâncias desse jogo tão diferente e tão importante pro futebol brasileiro. Beleza? A gente vai conversar bastante amanhã com vocês. Um pouco mais também sobre a equipe do Atlético Paranaense. E claro, sobre o Leão Azul também, que tá preparado para esse confronto aí diante do Furacão. Galera, não esquece de deixar o like, de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo e de verificar a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!